Olá! Hoje a gente vai abrir uma caixa de ferramentas que todo mundo tem, mas que nem sempre sabe como usar. São os chamados remédios constitucionais. Bora descobrir como eles fazem com que os nossos direitos fundamentais saiam do papel e funcionem de verdade na vida real. Então, imagina só a seguinte situação. Um direito fundamental, que está lá, garantido pela Constituição, é simplesmente ignorado ou violado por alguma autoridade. Pode ser um ato ilegal, um abuso de poder ou até mesmo a falta de uma ação. E aí, o que a gente faz? Fica de braços cruzados? Claro que não. É exatamente para isso que existem essas ferramentas. Pensa nisso. A própria Constituição nos dá as ferramentas para a gente se defender. Cada remédio constitucional é como uma chave específica, feita para um problema bem definido. É o que garante que a gente possa, na prática, proteger nossos direitos. Vamos conhecer a primeira dessas ferramentas. Ok, vamos começar com as ferramentas que protegem o que a gente tem de mais pessoal, de mais íntimo. A nossa liberdade de ir e vir e as nossas informações. É como se fosse a primeira linha de defesa de qualquer pessoa. A primeira ferramenta, e talvez a mais famosa de todas, é o habeas corpus. O nome é chique, vem do latim e quer dizer algo como que tenhas o corpo livre. Na prática, ele é o remédio que protege a nossa liberdade de locomoção. Se alguém for preso ilegalmente ou estiver sob ameaça de ser preso, é o habeas corpus que entra em campo. Guarde bem essa palavra, locomoção. E o mais incrível do habeas corpus é o quanto ele é acessível. Primeiro, é de graça. Segundo, é uma medida tão importante, mas tão importante, que nem precisa de advogado. Qualquer pessoa pode entrar com um pedido para si mesma ou para ajudar outra pessoa, e ele funciona de duas formas: preventivo, para evitar que uma prisão ilegal aconteça, ou repressivo, para libertar quem já foi preso injustamente. Bom, do ladinho do habeas corpus a gente tem o habeas data. A lógica é parecida. Se o habeas corpus protege o nosso corpo físico, o habeas data protege as nossas informações. Ele é a ferramenta que a gente usa para acessar os nossos próprios dados em bancos de dados do governo ou de entidades públicas, tipo o Serasa, e também para corrigir alguma informação que esteja errada lá. Então, se a palavra-chave antes era locomoção, aqui é dados. Então, olha como fica fácil de diferenciar. O problema tem a ver com a ameaça à liberdade de ir e vir, à liberdade física. A solução é habeas corpus. O problema é ter o acesso negado às suas informações ou precisar corrigir algum dado pessoal. A solução é habeas data. Um cuida da locomoção, o outro da informação. Simples assim, não tem como confundir. Certo, vamos para a próxima gaveta da nossa caixa de ferramentas. Agora, a gente vai ver os remédios que servem para lidar com as falhas do Estado. Tanto quando o Estado faz algo errado, de forma ilegal, quanto quando ele simplesmente não faz o que deveria fazer. E aqui, ó, vai uma dica de ouro, um macete para a vida. Se o direito que foi violado não tem a ver com locomoção, que aí seria o caso de habeas corpus, e nem com acesso a dados, que seria habeas data, a chance é gigantesca de o caminho ser um mandado de segurança. Ele é o que a gente chama de remédio residual. Ele cobre quase todo o resto. O mandado de segurança serve para proteger o que a gente chama de direito líquido e certo. E o que é isso? É um direito que é tão claro, tão óbvio, que dá para provar na hora, com documentos, sem precisar de uma longa discussão. Ele é a ferramenta contra uma ação ilegal de uma autoridade. Um exemplo clássico: um candidato que passou num concurso público e, sem nenhum motivo legal, é impedido de tomar posse do cargo. Tá, mas e se o problema não for uma ação errada do Estado, mas justamente a falta de uma ação? Para isso, existe um mandado de injunção. Ele é usado naquelas situações em que a Constituição até garante um direito, mas a gente não consegue exercer esse direito porque falta uma lei para explicar como fazer. O mandado de injunção vem para resolver essa omissão do poder público. A diferença entre os dois, então, fica bem clara. O Estado fez alguma coisa ilegal, cometeu uma ação indevida, a solução é mandado de segurança. Agora, se o Estado não fez o que a lei mandava ele fazer, se ele se omitiu, a solução é mandado de injunção. Um combate a ação, o outro a omissão. Essa é a lógica central. Até agora, a gente falou de ferramentas para proteger direitos mais individuais. Mas e quando o prejuízo é coletivo? Quando o problema afeta todo mundo, a comunidade inteira? Para isso, a Constituição guardou uma ferramenta muito, mas muito especial. Essa ferramenta é a ação popular. O foco dela não é proteger um direito específico, meu ou seu. O objetivo é anular um ato que prejudique o que é de todo mundo, o bem comum. É de fato um instrumento de cidadania ativa para defender o que é da coletividade.
E o alcance dela é gigante, viu? A ação popular pode ser usada para anular atos que dão prejuízo para o patrimônio público ou que vão contra a moralidade administrativa. Pensa aí em atos de corrupção, por exemplo. Ela também serve para combater danos ao meio ambiente ou ao nosso patrimônio histórico e cultural. Mas atenção a um detalhe crucial aqui. Quem é que pode usar essa ferramenta? A Constituição é clara: qualquer cidadão. E para o direito cidadão é aquela pessoa que está com seus direitos políticos em dia, o que na prática é comprovado por ter um título de eleitor válido. Ufa, vimos as 5 ferramentas principais da nossa caixa. Agora, para não ficar nenhuma dúvida, vamos juntar todas essas peças e montar um mapa mental, um guia rápido para deixar tudo organizado na cabeça. E aqui vai um jeito bem simples de memorizar tudo. Pensa em 3 grupinhos. Primeiro, os 2 hábias, que protegem a pessoa, o corpo e os dados. Segundo, os 2 mandados, que servem para corrigir as falhas do Estado, a ação errada e a omissão. E por último, sozinha, a ação popular, que defende os interesses de todo mundo, da coletividade. Fica bem mais fácil, né? E para fechar com chave de ouro, olha só esse nosso guia rápido. Repara que os 2 primeiros, os hábias, são gratuitos, um para locomoção, outro para dados. Já os 2 mandados, que lidam com as falhas do Estado, não são gratuitos e, em geral, precisam de advogado. E, por fim, a ação popular, que defende o que é de todos, volta a ser gratuita, a não ser que a pessoa tenha agido de má fé, exigindo apenas o título de eleitor. Então, a grande mensagem é essa. A Constituição não é só um livro bonito com um monte de ideias abstratas. Os remédios constitucionais são as ferramentas concretas, reais, que transformam todos aqueles princípios em realidade. Eles nos capacitam a defender não só os nossos direitos, mas os direitos de todo mundo. Conhecer essas ferramentas é, no fim das contas, exercer a cidadania em sua forma mais plena.